Olá, tudo bem com você? Estamos agora nos preparando para dar continuidade a essa meditação em ordem cronológica, chegando pertinho dos momentos finais da crucificação e aí vamos entrar na igreja primitiva, né? A construção da igreja primitiva até chegar aos dias de hoje. E hoje, Lucas capítulo 22. Como sempre eu peço, dê o seu gosto, se você gosta do conteúdo, partilhe com outras pessoas também, tá bom? Meu Deus, o Senhor é o autor desta palavra. Então, eu peço que o teu Espírito venha nos orientar e falar conosco, que venhamos tirar os teus pensamentos dessa palavra para que possamos nos guiar nesse mundo. Obrigado, meu Deus. Amém. Então, versículo 1 do capítulo 22 de Lucas. Estava, pois, perto da festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. O comentário diz assim: Judas Iscariotes, embora fosse um discípulo do Senhor Jesus, nunca foi um verdadeiro servo. Isto é, ele nunca viveu a fé genuína no Filho de Deus, apesar de ter recebido a mesma autoridade que seus companheiros. Seu coração era suscetível à avareza, à malícia e aos maus pensamentos. Por isso, o diabo conseguiu usá-lo para concretizar seus intentos. Da mesma forma, Satanás explora as fraquezas de cada ser humano para tentá-lo. Assim, ele age no anseio de enriquecimento rápido, no desejo de alcançar posição e poder a todo custo, a fim de destruir as pessoas. Todos aqueles que são amantes dessas vaidades correm o risco de trair o Senhor e de se perder, assim como ocorreu com Judas. Então, vamos pensar aqui no caso de Judas, né? Judas foi um homem que seguiu Jesus durante aquele ministério de 3 anos. Ele presenciou tantas coisas maravilhosas. Ele foi um daqueles 70 que saiu de 2 em 2 para curar enfermos, libertar as pessoas de espíritos que agora ele estava sendo possuído por um. Dá para imaginar isso, né? Ele foi muito usado por Deus, porém agora, diferente disso, ele vai ser usado pelo mal. Alguma coisa no percurso desse tempo fez com que ele adoecesse espiritualmente e abriu uma brecha para que o diabo entrasse, né? Porque ele não tinha, mas diz aqui, entrou porém Satanás em Judas. Quer dizer, o mal não estava nele, mas entrou nele. Então, toda vez que há o pecado, toda vez que há algo que contamina o ser humano, então é uma porta aberta para que o mal entre e a vida da pessoa se torna destruída. Bom, o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E acredito que ele começou essa obra de destruição em Judas, né? E ele serviu como propósito, né? Para poder fazer com que Jesus fosse crucificado, morresse no lugar então morresse aqui crucificado, mas no final das contas, lá depois de tudo que se passou, ele percebeu que ele entregou nas mãos daqueles homens um inocente. Mas o arrependimento ele não teve. Teve remorso. Tanto é que ele foi matar-se. Mas, infelizmente, né? Aqui nós vemos o princípio da onde todo o mal nele começou, né? Agora, a origem do mal não sabemos direito. Sabemos que ele, por exemplo, roubava da oferta, ele tinha maus olhos sobre algumas coisas, né? Quando aquela mulher foi ungir Jesus, ele logo se manifestou dizendo contra que poderia vender e dar-se aos pobres, enfim. No 4, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Então, enquanto alguns discípulos preparavam o momento mais sublime e especial daqueles dias,
Judas vendia Jesus por 30 moedas de prata, né? É brincadeira. 10. E eles disseram: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. O comentário diz: seguiu. A festa da Páscoa estava prestes a iniciar. Por isso o Senhor Jesus pediu a Pedro e a João que cuidasse dos preparativos da ceia. Ele os instruiu a se dirigirem à entrada de Jerusalém a fim de encontrar um homem carregando um cântaro. Normalmente, buscar água para a casa era tarefa das mulheres. Por isso, ao verem um homem fazendo esse serviço, os discípulos logo o identificariam. A fé de Pedro e João foi provada pela firme obediência em seguir aquele homem conforme o mestre lhe havia ordenado. Dessa forma, por cumprirem fielmente a sua ordem, eles conseguiram executar a tarefa de preparar a última refeição do Senhor com os seus discípulos. É aqui que eu tiro uma lição, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, então nós nos submetemos a ela e ela traz a resposta. Mas também quando eu duvido dela e eu não obedeço, falta a resposta. 11. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. Indo eles, chamaram como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Comentário: desejei muito. Pela maneira como o Senhor Jesus se expressou, deixou evidente o seu desejo ardente em viver aquele momento com os seus discípulos. Finalmente, a Páscoa alcançaria seu pleno significado, porque desde a fundação do mundo o Salvador estava preparado para cumprir o plano divino da redenção. Hebreus 10, 7 ao 10 diz: então disse, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer ó Deus, a tua vontade, como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Em Apocalipse 13, versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E para que não haja dúvida, Deus é antemporal, quer dizer, ele está fora do nosso tempo, né? Ele vive num plano espiritual em que ele consegue ver, por exemplo, a minha história, desde o meu nascimento até a minha morte. Ele consegue ver toda a minha trajetória, do início ao fim. Então Deus não está preso ao ano de 2023, 2024, ano 2000, não. Ele vê tudo. Ele consegue presenciar todos os aspectos da vida do ser humano, diferente de nós que vivemos um dia de cada vez. E ele continua no comentário: o nascimento do Messias, sua vida, seus ensinamentos e seus milagres, embora tenham sido extraordinários, não tinham poder para perdoar e justificar o ser humano. Somente o seu sacrifício tinha essa autoridade. Com a morte do Cordeiro de Deus, a lei se cumpriria, isto é, o pecado seria expiado e a justiça e a salvação seriam concedidas aos que crescem em seu nome. Assim, o deleite do Senhor Jesus estava em cumprir os desígnios de Deus para ele. A revelação que Jesus fez, né? Desejei muito comer convosco. Olha o prazer que ele tinha de estar reunido com os discípulos. É esse prazer que temos que ter quando vamos à igreja. Buscar a Deus não somente sozinho, mas com outras pessoas. É esse prazer que tenho quando eu venho domingo de manhã fazer, por exemplo, a reunião, ou mesmo participar. Eu tenho reunião com os de pastores, então há um prazer de ir a essa reunião e ali poder
comungar da mesma palavra, buscar o mesmo Deus. É muito bom. E continuando no 16. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Por quê? O Senhor Jesus era a chave para o reino. Assim que ele morresse, então o véu seria rasgado e o reino de Deus seria estabelecido no coração das pessoas. 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O comentário diz assim: o Novo Testamento. Na festa da Páscoa havia a reflexão sobre a escravidão no Egito e a grande libertação proporcionada pelo Altíssimo. Na noite do Êxodo, Deus preservou os primogênitos hebreus por meio da morte de um cordeiro. Assim, a refeição pascual com o Senhor Jesus nessa noite cumpria seu pleno significado. Afinal, estava ali o Cordeiro de Deus estabelecendo a nova aliança por meio do seu próprio sacrifício. Diante disso, ele tomou os elementos da mesa para instituir a Santa Ceia à sua igreja. O pão, alimento tão necessário ao corpo, se tornou o símbolo da sua carne. E o vinho, considerado a bebida mais excelente, se tornou o símbolo do seu sangue. E hoje a Santa Ceia tem como significado para nós o nosso aguardo pela volta do nosso Senhor Jesus, né? E que venhamos aguardar a sua volta ou a nossa ida. No 20. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas é daquele homem por quem é traído. Então Judas sentava-se ao seu lado, né? Ele tinha um grau de importância, né? Ele alcançou uma importância muito grande. Ele se assentava, João também se assentava junto, porque falava que aquele discípulo amado que deitava no peito do Senhor. Então, era aquele que estava mais perto do Senhor. E Judas também estava ali, comendo junto com ele. Eles partilhavam o mesmo prato, né? 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então veja que o mal semeando sementes, né? Além de atuar através de Judas, agora eles tinham a preocupação de quem seria o maior no reino de Deus. Quando ele falava do reino de Deus, ele pensava assim: bom, nesse reino teremos poderes, teremos cargos, autoridade. Quem será o maior entre nós, né? Porque eles pensavam nas coisas desse mundo. Eles não estavam entendendo que as coisas mais importantes não diziam respeito a esse mundo, mas ao eterno. 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, o Senhor Jesus mudou completamente a visão deles a respeito de quem é o maior, né? O maior tem que servir. Diferente desse mundo, o maior é servido. Então ele falou: no meu reino, o maior tem que servir e o menor ser servido. Então é o inverso. 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, o Senhor Jesus falou assim: eu estou aqui, e quem é maior, né? Vocês que me serviram, prepararam o banquete, ou sou eu o maior? Bom, para esse mundo, o maior é aquele que se assenta e é servido. Mas eu digo, eu estou aqui como servo. Quer dizer, ele estava dando a própria vida por nós. Então, ele estava mostrando o que ele estava fazendo. 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebeis à minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E nesse momento, acredito que eles
se encheram ainda mais porque eles pensavam que iriam reinar, né? Seriam 12 príncipes, mas não na terra, mas na eternidade, depois em Apocalipse, né? 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. O comentário diz assim: eu roguei por ti. Enquanto os discípulos contendiam a fim de saber qual deles era o maior, a alma de cada um corria o risco de se perder. Satanás já havia conquistado o coração de Judas, mas empreendia todos os esforços para também destruir os demais. A expressão cirandar ou peneirar significa que, assim como o trigo é peneirado para eliminar a palha, os grãos partidos e a sujeira, o diabo tentaria os discípulos até que fraquejassem e caíssem na fé. A advertência do Senhor Jesus a Pedro se estende a todos nós, pois a principal obra do diabo é tentar os fiéis e fazer com que eles desfaleçam na fé. A vantagem de Pedro foi ter recebido a oração do Salvador por sua vida. O Altíssimo ouviu o seu filho e restaurou o discípulo, e hoje o seu exemplo proporciona a todos os que caíram na fé a esperança e a ergueram novamente. Então, assim como Judas, ele deixou que o mal entrasse, Pedro talvez viesse resistindo. E são sementes, às vezes, de ideias, sementes de pensamentos. Então, ele disse aqui, ele falou: Satanás vos pediu para vos cirandar, quer dizer, para vos peneirar. Quer dizer, o diabo estava tentando a Pedro, talvez até com esse pedido de quem seria o maior, e como ele era um dos mais velhos, né, de todos os apóstolos, talvez ele se intitulasse o principal, se encheu de orgulho, principalmente quando disse que reinariam sobre tronos. Então essas coisas, né, se enche de orgulho, é aquele prazer, né, que nós buscamos o prazer para nós. Talvez o diabo tentasse entrar por esse meio. Mas ele falou: eu roguei por ti. Temos que rogar por aqueles que estão na igreja mais fracos, por aqueles que estão caídos. Temos que rogar pelos nossos familiares que não conheceram Jesus ainda. E ele fala para que não desfaleça na fé. E aí Jesus fala: quando te converteres. Quer dizer, Pedro, apesar de estar andando com Jesus durante aquele ministério de 3 anos, ele ainda não era convertido. Quer dizer, ele ainda não havia nascido de Deus. Ele continuava sendo Pedro, os Pedro de sempre, né? Mas ele viria a se converter e se tornar um grande homem de Deus. 33. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. O comentário diz: Pedro se convenceu de que estava pronto tanto para ser preso quanto para morrer pelo Senhor Jesus. No entanto, sua declaração impetuosa não passava de uma fé emotiva, que normalmente se esvai diante das lutas e das aflições. Esse tipo de fé leva a pessoa às lágrimas, ao riso e a fazer promessas na empolgação. Mas tudo isso é passageiro, pois não tem raiz na palavra de Deus. A confiança de Pedro na própria capacidade de resistir o fez sucumbir na fé e negar o Salvador diante de pessoas simples que não lhe ofereciam perigo. Concluindo no 34, mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. É nesse último versículo que eu faço uma conclusão, né? Enquanto a pessoa não assumir um compromisso real e sincero com Jesus, enquanto ela não casar com ele, então ela apenas vai namorar. E o namorado não tem compromisso, né? Você não está casado, você não tem que pagar contas, você não tem que dar satisfações. Então, o namoro não exige nenhum compromisso. Namoro é namoro. Então, tem muitas pessoas que hoje estão na igreja apenas namorando com Deus. Elas gostam de frequentar a igreja, elas gostam de participar dos cultos, receber as orações, mas ela não se envolve com os trabalhos que a igreja desenvolve, o ganho de almas. No entanto, ela também não conhece a Deus. Mas uma coisa acontece: quando há uma conversão, quer dizer, o que significa a conversão? A pessoa estava
num direcionamento, ela estava caminhando por uma direção e ela converge 180 graus. Ela vai o lado oposto. Significa dizer que a mente e o coração dela foi transformado. Então, uma vez que isso acontece, automaticamente essa pessoa passa a ter um compromisso com o Senhor que a salvou. E aí muda, né? A pessoa ela quer entregar a vida a Jesus, ela quer ganhar outras almas, ela se apresenta ao serviço, quer dizer, ela se alista ao trabalho para o ganho de outras almas. Bom, espero que isso já tenha acontecido com você também. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem, fique com Jesus.